Para começarmos a entender a psicologia comunitária, precisamos saber o que é a comunidade, pois ela é o principal instrumento de trabalho dos psicólogos comunitários. Comunidade é algo em que as pessoas têm em comum, seja ideias, direitos, deveres, posicionamentos, interesses ou até mesmo localização geográfica. Agora sim, podemos explicar melhor o que é a psicologia comunitária. Pois bem, ela é uma aplicação da psicologia social para a resolução dos problemas sociais nas comunidades, pois se preocupa com a forma como os indivíduos se relacionam em sociedade. Psicólogos que trabalham neste campo estudam a forma como cultura, economia, o social, a política e ambiente podem influenciar a vida das pessoas. A origem se deu em meados da década de 1960, em um período de grandes transformações na área da saúde mental e na sociedade em geral. Neste período, estava aumentando a necessidade de novas metodologias para acompanhar questões relacionadas a problemas sociais. Assim, psicólogos passaram a participar de trabalhos associados à esfera da educação e da saúde mental. A psicologia comunitária nasceu oficialmente em Boston, nos Estados Unidos, quando um congresso de psicólogos se reuniram para debater sobre os serviços de higiene mental. Se até então a perspectiva comunitária se identificava quase exclusivamente com a higiene mental e a psiquiatria social, a partir dessa data individualizou-se a psicologia comunitária como uma área autônoma e definida como uma tentativa para compreender e melhorar a qualidade psicológica das relações homem-ambiente. Embora as primeiras conceituações e práticas comunitárias em psicologia tenham sido norte-americanas ou europeias, é na América Latina que a disciplina ganha seus contornos característicos. Agora vamos ver alguns fundamentos dessa área da psicologia. A ecologia é referencial à psicologia comunitária, funcionando como um paradigma científico e um conjunto de valores, partindo de que o ambiente exerce efeito significativo no comportamento humano. O estudo de unidades maiores do que os organismos individuais tem vindo a ser o objeto da ecologia, incluindo populações, comunidades, ecossistemas e biosfera. A perspectiva ecológica, segundo Kelly, 1987, transpõe para a psicologia a necessidade da observação dos indivíduos nos contextos naturais, propõe a impossibilidade de separação da definição dos problemas, dos métodos de investigação, dos valores subjacentes e o trabalho e oposição do interventor social, pelo que a investigação comunitária é uma intervenção no fluxo contínuo da vida comunitária. Outro fundamento teórico importante é a teoria das crises, pois afirma que situações de crise surgem em resultado de uma falha na socialização e de dificuldades de respostas às circunstâncias, pois as diferenças de funcionamento entre os indivíduos estão em função dos suportes do meio e da disponibilidade de moderadores para situações de conflito. Norman, 1978, disse: partindo da teoria da crise, definiu como um dos objetivos da psicologia comunitária a compreensão do processo pelo qual o estresse gera perturbações emocionais e considerou como fundamental um conceito de adaptação, que descreveu como sendo o aumento dos índices de ajustamento entre o indivíduo e as exigências ou os constrangimentos do meio. O processo de adaptação pode ser facilitado pelo alargamento do nicho proporcional pelo ambiente ou pelo aumento das competências individuais. A área do suporte social tem a ver com os indivíduos em situação de isolamento, que não fazem parte de nenhuma rede social e por esse fato estejam extremamente vulneráveis. Tivemos como exemplo este ano, por conta do coronavírus, uma situação de isolamento. Para quem mora com pessoas e tem família por perto, já foi uma situação bem difícil no início. Porém, tem muitas pessoas sem nenhuma rede de apoio, muitos idosos que moram sozinhos, por exemplo, e estão há muito tempo sem ver ninguém da família. A solidão e o isolamento podem levar as pessoas ao extremo, e por conta disso, muitas vezes essa rede de apoio que falta é preenchida por profissionais da saúde. Um dos aspectos importantes da psicologia comunitária é a sua evolução no tempo. Se no início a psicologia comunitária trata da problemática institucional dos doentes psiquiátricos, hoje trabalha com áreas mais amplas, como escolas, empresas, etc.
Podemos afirmar que, se num primeiro momento a psicologia comunitária criou estruturas para ajudar a comunidade com necessidades sociais, num segundo momento criou instrumentos que ajudaram a mesma comunidade a combater as suas dificuldades. Este período caracteriza-se por uma maior preocupação teórica e metodológica, e pela participação dos elementos da comunidade na atividade que diz respeito à resolução dos seus problemas. É, no entanto, importante referir que atualmente integra esses dois momentos. Por um lado, cria as estruturas e, por outro, os instrumentos de intervenção, que ajudam a mesma comunidade. Vale destacar alguns autores que contribuíram para a formação da psicologia comunitária: Sarrazon, Rapoport, Martin, Monteiro, Bloom, Góes, Lane, Garcia Gonzalez, Martim Baró e Paulo Freire. São muitos os autores de diversos países que contribuíram e ainda contribuem para a formação da psicologia comunitária. Eles são responsáveis por delinear e objetivar esse campo da psicologia comunitária. Falar da psicologia comunitária no Brasil não pode ser feito fora do contexto econômico e político do Brasil e da América Latina. Sem dúvida, o golpe militar de 1964 tem muito a ver com seu surgimento, pois se num primeiro momento vivemos um período de extrema repressão e violência, quando uma reunião de 5 pessoas já era considerada subversão, ele fez com que, individualmente, os profissionais da psicologia se questionassem sobre a sua atuação junto à maioria da população e de qual seria o seu papel na sua conscientização e organização. Esta preocupação é mais sentida na universidade, quando, a partir de movimentos de 1968, questionando o ensino e a academia, é desenvolvida uma reflexão crítica quanto ao seu papel, principalmente em países do terceiro mundo, que não podem se dar ao luxo de uma universidade. Nesse contexto, os professores dos cursos de formação profissional do psicólogo questionam a sua prática, e é nesse período também que surge nos Estados Unidos e em vários países da América Latina a expressão psicologia comunitária, referindo-se à atuação de profissionais junto a populações carentes. Porém, a maioria dos trabalhos dessa época tinha um forte cunho assistencial e manipulativo, utilizando técnicas e procedimentos sem a necessária análise crítica. A intenção era boa, porém não os resultados obtidos. Fora da universidade, médicos e psiquiatras preocupados com a saúde pública e uma ação preventiva criam na década de 70 os Centros Comunitários de Saúde Mental, numa tentativa de superar os clássicos hospitais psiquiátricos, mas também, nesse caso, as mudanças foram mais aparentes do que estruturais. Por outro lado, já na década de 60 surge uma preocupação com a educação popular, com a alfabetização de adultos como instrumento de conscientização. São os trabalhos de Paulo Freire e de outros, dos quais participavam diversos profissionais e entre eles psicólogos, sem qualquer preocupação em definir especificidades em termos de áreas de trabalho, eram realizadas atividades inerentes à cidadania. Essas experiências levaram os psicólogos da década de 70 a desenvolverem atividades em comunidades, em termos de educação popular, tendo como meta a conscientização da população. Assim, vamos encontrar sob o rótulo da psicologia comunitária uma prática voltada à prevenção da saúde mental, que une psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. E também educação popular, com a participação de pedagogos, sociólogos e assistentes sociais. Agora falaremos sobre os desafios da psicologia comunitária. A psicologia social comunitária nasce em um período em que as políticas públicas não estavam voltadas para a garantia de acesso da população aos direitos sociais básicos. A partir da redemocratização ocorrida no Brasil, no final da década de 80, novos campos de atuação diretamente ligados às políticas públicas de saúde,
cultura, garantias de direito e de assistência social abriram-se para os psicólogos sociais comunitários. Nesses campos, torna-se um desafio atual pensar como sua atuação pode estimular a formação de espaços de participação, espaços capazes de articular a afirmação dos direitos sociais e políticos e a manutenção da luta contra a opressão social. Estudos recentes apresentam e discutem o campo de conflito no qual se desenvolvem as políticas públicas, determinando como um desafio para os psicólogos a busca de uma prática que potencialize os processos interacionais, alinhando diálogos e a colaboração entre os atores sociais. O psicólogo social comunitário deve atuar num primeiro momento em coerência à sua proposta de transformação social, assumindo uma ação pedagógica formativa, já que seu trabalho deve ter um caráter preventivo na perspectiva de implementar projetos políticos que resultem em mudanças na vida cotidiana das pessoas. Quando os problemas já estão localizados, deve também desenvolver ações pontuais e específicas, contudo sem perder a perspectiva das possibilidades históricas presentes em um projeto político na sociedade. A atuação do psicólogo necessita de um trabalho em equipe, inclusive com outros psicólogos que atuam de modo mais específico e pontual. Dessa forma, pode-se dizer que os trabalhos da psicologia comunitária devem ser dirigidos aos processos de conscientização e participação, construídos na rede da vida cotidiana e comunitária. O psicólogo que deseja trabalhar nesse campo enfrentará alguns desafios. Dentre estes, necessita se despir do pensamento de que já sabe tudo. A comunidade já possui um saber próprio, que não é necessariamente um saber científico, contudo não deixa de ser um saber. E é a partir desse saber comunitário que as intervenções se iniciam. O psicólogo não fica em uma posição de ajudador da comunidade. Pelo contrário, ele auxilia a comunidade a identificar seus problemas e ser resolvidos em grupo. Espera-se que esse profissional em sua prática atenda às 3 demandas. Atue de maneira não mais individual e psicologizante, integre equipes de trabalho multiprofissional e incorpore como objeto de investigação aqueles fenômenos sociais que pareciam pouco relevantes à psicologia tradicional. Psicólogos comunitários podem ser empregados em uma série de áreas, incluindo educação, governo, grupos sem fins lucrativos, organizações comunitárias e consultoria privada. Dentro do sistema educacional, psicólogos comunitários muitas vezes trabalham em faculdades e universidades para ministrar cursos e conduzir pesquisas. Em um ambiente governamental, eles podem trabalhar nas áreas da saúde e serviços humanos para os governos locais, estaduais e federais. Falando sobre os possíveis campos de atuação do psicólogo comunitário, a gente pode encontrar, como já foi dito anteriormente, a psicologia comunitária em diversos grupos sociais, como em um bairro, uma escola, um hospital, uma ONG, uma associação de moradores, por exemplo. O professor americano Sheldon Corchin caracterizou os principais temas que marcam o pensamento atual dos que trabalham na área da psicologia na comunidade. Primeiramente, os fatores socioambientais são de suma importância na determinação e modificação dos comportamentos da população. O principal foco da psicologia na comunidade é acolher os que chegam e intervir na realidade social, prevenir e manter a saúde mental do usuário desse sistema com práticas desenvolvidas em grupos diversos. Essas ações em conjunto contribuem para ativar uma consciência individual e coletiva dos desafios que permeiam a sociedade, e principalmente das comunidades onde vivem, vendo a partir de si e também no outro um meio para a transformação social. Assim pode-se dizer que o objetivo principal é a transformação do indivíduo em cidadão. Ele menciona ainda que as clínicas da comunidade deveriam ir ao encontro do cliente e não ficar passiva à espera dos mesmos. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, nós temos o Grupo Hospitalar Conceição, que cuida da saúde comunitária com uma equipe multidisciplinar. O serviço social do GHC ele conta com 3 centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, e consultório social na rua. Tem o CAPS-I, que é atendimento para crianças e adolescentes com transtornos mentais moderados e graves, e são oferecidas atividades em grupos e oficinas para os usuários desse sistema. O objetivo é a reinserção familiar e social. Tem também o CAPS-2, que atende adultos
com transtornos mentais moderados a graves, e o CAPS-3, que é de álcool e drogas, dirigido a dependentes químicos, né, sendo atendido também por uma equipe multiprofissional, e possui leito masculino e feminino para acolhimento dos pacientes que precisam de atendimento 24 horas. E o consultório na rua, ele conta com um veículo e uma equipe multiprofissional também para realizar as abordagens às pessoas em situação de rua na zona norte de Porto Alegre. A equipe atende pessoas que apresentam vulnerabilidade social, levando saúde, cultura e educação ao local onde vivem esses usuários. Então, nas ruas, os profissionais eles trabalham numa perspectiva de redução de danos, além de oferecer oficinas e cuidados de enfermagem também. O serviço de psicologia na comunidade é feito a partir de visitas domiciliares, entrevistas, mapeamento da realidade comunitária do local. Essa prática rompe com o modelo tradicional clínico e pretende estar mais próxima da situação em que o indivíduo está inserido, configurando-se um modo de fazer psicologia não elitista. O caráter educativo do grupo também tem muito valor, pois quando um grupo de pessoas se reúne para discutir seus problemas, muitas vezes sentidos exclusivos de cada um, eles descobrem que existem aspectos comuns entre si, decorrentes das próprias condições de vida da sociedade, né, em que estão inseridos. Dessa maneira, o grupo poderá se organizar para uma ação conjunta, visando a solução de seus problemas e aquelas necessidades que sozinho eles não iam conseguir resolver, não iam conseguir satisfazer. Elas passam a ser resolvidas pela cooperação de todos os envolvidos no grupo, né? Nosso cotidiano tem apresentado inúmeros exemplos desse processo, desde o grupo de mães organizando e mantendo creches para os seus filhos, mutirões entre moradores de um bairro para a construção de locais de fazer ou mesmo de moradias, até organizações de grupo para reivindicar água, luz, esgoto. O trabalho do psicólogo comunitário, então, ele é bastante amplo e complexo. É preciso se desarmar de conceitos para adentrar na realidade da comunidade em que estiver inserido, pois as diversas comunidades têm seu entendimento próprio da realidade em que vivem, e não necessariamente são conhecimentos científicos, mas trazem a sabedoria popular comunitária. Assim, é preciso cautela ao entrar em um espaço coletivo, para que haja êxito na troca de saberes, que é o ponto inicial do processo de transformação de cada indivíduo e de toda a coletividade, levando nesse sentido o grupo a um processo de identificação com atividades conjuntas que vão caracterizar o grupo como uma unidade. Um exemplo é o nosso Paulo Freire, né, nosso educador e filósofo, patrono da educação brasileira. Ele é um grande exemplo de integração de saberes, pois ele psicoeducou grupos com a sua técnica pedagógica de alfabetização, né, aproximando assim as classes populares.